A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, Avivamento 24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, Avivamento 24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD e diga qual o número de rebanho de 1 a 24. E lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Então, permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Saiu agora a oração de número 11. Oração de número 11, glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 11 diz assim:
Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho, para esse veículo. Sai agora através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Então escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, primeiro, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis com 22 capítulos. 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. 1 Reis, vamos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 20, contém 43 versículos, que diz assim: Acabe vence os sírios, nos versículos 14, 15 e 16. E disse Acabe, por quem é ele? Por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 30, e os 2 reis que o ajudavam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Vamos aqui ao sorteio do livro. Livro de Josué contém 24 capítulos para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8. Vamos aqui, Josué, qual o capítulo? Capítulo 11 do livro de Josué para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Josué, capítulo 11. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Josué, capítulo 11, contém 23 versículos, que diz assim, fala sobre outras vitórias de Josué. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim, sucedeu depois disto que, ouvindo o Jabim, rei de Azon, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinron e ao rei de Aksaf,
e aos reis que estavam no norte, nas montanhas, nas campinas para o sul, de Quinerete, nas planícies e em Nafote Dor, do lado do mar, ao Cananeu do oriente e do ocidente, ao Amoreu, ao Eteu, ao Ferezeu, ao Jebuseu, nas montanhas, e ao Eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, com 5 capítulos. 1 João, com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 João, com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 João, para o rebanho de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Capítulo 1 contém 10 versículos, que diz assim: andar na luz. Como devemos andar na luz? Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Levítico, contém 27 capítulos. Livro de Levítico com 27 capítulos. Vamos aqui no livro de Levítico, capítulo 10 do livro de Levítico, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 10 contém 20 versículos, que fala sobre o sacerdote e as bebidas alcoólicas. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morras. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por meio de Moisés. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Neemias, contém 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Neemias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Saiu o livro de Neemias, capítulo 1, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Neemias, capítulo 1, contém 11 versículos, que diz assim, fala sobre a oração de Neemias. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo.
o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Capítulo 18 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Lucas, capítulo 18, que contém 43 versículos, que diz assim, fala sobre o carinho do Senhor Jesus pelas crianças. Nos versículos 15, 16 e 17, diz assim, e trazei-lhes também meninos para que ele os tocasse. Mas os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas o Senhor Jesus, chamando para si os meninos, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará neles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora eu estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim, as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. As denúncias são mais de 100. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Saiu agora a oração de número 9. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. A oração de número 9 diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Deus, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que
escolha aí um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Então, escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu agora o rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vão meditar aqui no livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 23 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 23 do livro de 2 Crônicas contém 21 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando. Capítulo 23 do livro de 2 Crônicas, para os rebanhos de número 15 e 16 meditarem, diz assim: Joás é feito rei. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém, e toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. Então Joiada lhe disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 3 João, com apenas um capítulo. Livro de 3 João, que contém um capítulo. Livro de 3 João, com um capítulo apenas, contém 15 versículos, que é o apóstolo João elogiando os seus discípulos por permanecerem na verdade. Diz assim nos versículos 6, 7 e 8. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Tessalonicenses, contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 5 contém 28 versículos, que diz assim: cumpre estar atentos, diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, com 52 capítulos.
Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 22 do livro de Jeremias, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Jeremias, capítulo 22, contém 30 versículos, que diz assim: profecias contra Salum, Joaquim e Conias. Nos versículos 11, 12 e 13. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará, mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo, sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, com apenas 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. 9 e 10. Capítulo 1 contém 22 versículos, que fala sobre Noemi e suas noras. Diz assim nos versículos 3, 4 e 5. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número a ser sorteado. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Segunda Reis, 25 capítulos. Livro de Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 6 do livro de Segunda Reis. Para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Segunda Reis. Vamos aqui no livro de Segunda Reis. Capítulo 6. Contém 33 versículos, que diz assim: o machado que flutuou. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: E disse um, serve-te de ires com os teus servos, e diz, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles, um tronco, o ferro caiu na água, e ele exclamou, ai, meu Senhor, e ele era emprestado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia que nossas igrejas e canais estão apresentando, mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 82. Denúncia de número 82, vamos aqui.
que diz assim na denúncia de número 82. Muita atenção com essa denúncia de número 82, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Essa denúncia também é um memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada, que são os fundamentos das verdades, das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus o Cristo. E saiba que as 12 igrejas virtuais estão afirmadas nesses decretos, que são os 12 capítulos e livros da Bíblia Sagrada. Mas se você, ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira, ou que nós estamos adulterando os 12 capítulos e livros que estão nessa denúncia, ou que você e a igreja que você está seguindo não estão adulterando, nem omitindo nenhum dos 12 livros e capítulos, você vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E atenção, nós, nos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada, que estão presentes no vídeo, disponível em nossos canais com a mensagem de número 43, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E anuncie essa mensagem número 43 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 4. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas, através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser libertos desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso nessa live. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês que estão ouvindo a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Então meditem aí no número de 1 a 24, para você no final dessa nossa live estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Capítulo 47 do livro de Ezequiel, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Capítulo 47 contém 23 versículos. Que diz assim, fala sobre os limites da terra, nos versículos 15, 16 e 17. E este será o limite da terra do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o limite de Damasco e o limite de Amate, Azer Aticom, que está junto ao termo de Aurã, e o limite será desde o mar de Azar e Enon, o limite de Damasco, e na direção do norte. Para o norte está o limite de Amate, este será o lado do norte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Romanos, 16 capítulos.
Livro de Romanos, 16 capítulos. Não deixe de mentalizarem aí, fazer a sua pergunta mentalmente e escolha um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Romanos, capítulo 15. Livro de Romanos, capítulo 15, contém... Vamos aqui, Romanos, capítulo 15, contém 33 versículos, que diz assim: a razão de sua maneira de escrever. O apóstolo apóstolo Paulo fala sobre a razão de sua maneira de escrever. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: mas, irmão, em parte vos escrevi mais ousadamente com palavras, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos que fala sobre a negligência da reconstrução do templo, nos versículos 4, 5 e 6. Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comeis, porém, não vos fartais, bebeis, porém, não vos saciais, vestivos, porém, ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 31 do livro de Jó. Jó, capítulo 31. Vamos aqui no livro de Jó, no capítulo 31, que contém 40 versículos, que diz assim: Jó declara-se íntegro. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: então se semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz? Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traição à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se deitem com ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. 1 Samuel com 31 capítulos. Livro de 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 14 do livro de 1 Samuel. Capítulo 14 do livro de 1 Samuel. Vamos aqui, 1 Samuel, capítulo 14. Contém 52 versículos, que diz assim: o voto precipitado de Saul, nos versículos 31, 32 e 33. Feriram, porém, aqueles dias aos filisteus, desde Micmais até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas, vacas, bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue, e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse: aleivosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Coríntios. Escolha aí um número de 1 a 24 para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas
para sua meditação. Capítulo 3 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos, que diz assim: a superioridade da nova aliança. Nos versículos 5, 6 e 7. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 1. Oração de número 1 diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Façam a sua pergunta aí mentalmente e escolha um número de 1 a 24 para você estar recebendo a sua resposta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Colossenses, contém 4 capítulos. Livro de Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de Colossenses, contém 23 versículos, que diz assim, que devemos ter cuidado com os falsos ensinos. Nos versículos 8, 9 e 10. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias contém 7 capítulos. Capítulo 6 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Contém 16 versículos, que fala sobre acusações contra Israel. Nos versículos 1, 2 e 3. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a demanda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O povo meu, ó povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei, testifica contra mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares com 8 capítulos. Capítulo 8 do livro de Cantares, Cantares de Salomão. No capítulo 8, contém 14 versículos, que diz assim, nos versículos 3, 4 e 5. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei.
ali esteve sua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Jonas, com 4 capítulos. Jonas, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 4, contém 11 versículos que fala sobre a revolta de Jonas para com o Senhor Deus. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: Então disse Deus a Jonas, fazes bem, que assim te ires por causa da aboboreira. E ele disse, faço bem, que me revolte até a morte? E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, com apenas um capítulo. Filemão, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Filemão, com apenas um capítulo. Filemão contém 25 versículos, que diz assim: fala sobre o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Tito. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: como devemos combater os falsos mestres. Nos versículos 12, 13 e 14. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que os sejam são na fé, não dando os ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Então, nesse capítulo nos mostra que não devemos ir nesses líderes que desviam a palavra do Senhor, que saem da Bíblia Sagrada. Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, 18, capítulo 22, 18 e 19. Não podemos adulterar, acrescentar e nem omitir nada nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem no mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você receber as recompensas.
para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui à última denúncia que eu estarei apresentando para todos vocês nessa live de hoje. A denúncia de número 75. Denúncia de número 75. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na denúncia de número 75, diz assim: há leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há três leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem de número 36, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio agora dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número, fazer a sua pergunta mentalmente. Para agora, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos números. Se você escolher o número 24, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 20. Número 6, Josué, capítulo 11. Número 11, 1 João, capítulo 1. Número 7, Levítico, capítulo 10. Se você escolher o número 22, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 1. Se você escolher o número 10, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 18. Número 15, 2 Crônicas, capítulo 23. Número 2, 3 João, capítulo 1. Número 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Número 12, Jeremias, capítulo 22. Número 5, Ruth, capítulo 1. Número 14, 2 Reis, capítulo 6. Número 17, Ezequiel, capítulo 47. Número 23, Romanos, capítulo 15. Número 8, Ageu, capítulo 1. Número 16, Jó, capítulo 31. Número 20, 1 Samuel, capítulo 14. Número 13, 2 Coríntios, capítulo 3. Número 9, Colossenses, capítulo 2. Número 19, Miqueias, capítulo 6. Número 1, Cantares, capítulo 8. Número 4, Jonas, capítulo 4. Número 21, Filemão, capítulo 1. E número 18, Tito, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. E está escrito assim em Colossenses, capítulo 2, no versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo ausente ao corpo, estamos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações e nossos recadinhos finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua vida.
para sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através... Perdão. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus para ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: mesmo ausente ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nosso Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias a Deus e o meu muitíssimo amém.